Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de Gênesis do 1 ao 22. Capítulo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Capítulo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Capítulo 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Capítulo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Capítulo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Capítulo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Capítulo 7. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Capítulo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Capítulo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Capítulo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Capítulo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Capítulo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Capítulo 13. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Capítulo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Capítulo 15. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Capítulo 16. Farás na arca uma janela, de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Capítulo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Capítulo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Capítulo 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Capítulo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Capítulo 21. E leva consigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Capítulo 22. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, o livro de Gênesis 6:1-22 é uma passagem profunda que mostra a decadência da humanidade antes do dilúvio, mas também a fidelidade e a graça de Deus sobre aquele que anda com ele. A Bíblia nos mostra que, logo após a criação e as primeiras gerações de Adão, a humanidade começou a crescer e se multiplicar. Mas junto com o crescimento veio a corrupção. Os filhos de Deus começaram a se misturar com as filhas dos homens, e o resultado foi uma geração violenta, rebelde e afastada do Senhor. O mundo que havia sido criado muito bom, agora estava cheio de maldade, corrupção e violência. Deus olhou para a terra e viu que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Hoje, nós vivemos dias muito parecidos com aqueles. O pecado se multiplica, a violência cresce, os valores morais desmoronam, e o ser humano caminha cada vez mais distante de Deus. Mas em meio à escuridão de Gênesis 6, há uma luz. Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Enquanto todos viviam de forma corrompida, Noé se destacou. A Bíblia
descreve 3 qualidades que precisamos resgatar. Primeiro, Noé era justo. Ser justo significa andar corretamente diante de Deus e dos homens. Mesmo quando ninguém mais fazia o que era certo, Noé manteve-se fiel. Ele não seguiu a multidão, seguiu o Senhor. Segundo, Noé era perfeito em sua geração. Isso não quer dizer que ele era sem pecado, mas que era íntegro, inteiro, verdadeiro. Noé não vivia uma fé de aparência. Sua vida era coerente com sua fé. Terceiro, Noé andava com Deus. Essa é a expressão mais poderosa. Noé andava com Deus. Ele tinha comunhão, relacionamento e obediência constante. Enquanto os outros viviam por seus desejos, Noé vivia pela presença de Deus. Irmãos, ainda hoje em um mundo onde muitos se afastam do Senhor, Deus ainda procura os Noés da geração atual, homens e mulheres que andam com Ele, mesmo que sejam poucos. Diante da corrupção humana, Deus decide trazer juízo, o dilúvio. Mas antes de destruir, Ele dá uma saída. Para Noé, a arca. Deus falou a Noé: faze para ti uma arca. Deus sempre oferece um caminho de salvação antes do juízo. A arca representa Cristo, o único meio de escapar da condenação. Assim como Noé entrou na arca e foi salvo das águas, nós entramos em Cristo e somos salvos da condenação do pecado. O que Noé fez diante da ordem de Deus? Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele não questionou, não duvidou, não demorou. Apenas obedeceu. A obediência é a prova da fé verdadeira. O que tiramos de lição disso tudo? Primeiro, Deus ainda observa o coração dos homens. Ele vê a corrupção, mas também enxerga aqueles que o temem e andam com ele. Segundo, a graça ainda está disponível. Assim como Noé achou graça, nós também podemos achar graça através de Jesus Cristo. Terceiro, é possível ser fiel em meio à corrupção. Não importa se o mundo inteiro se desvia. Quem anda com Deus permanece firme. Quarto, a salvação exige obediência. A fé de Noé o levou a construir a arca, mesmo sem ver chuva. Nossa fé também deve gerar ação. Devemos construir nossa vida sobre a palavra de Deus. Quinto, Cristo é a nossa arca. Quem está fora dele perecerá, mas quem está dentro está seguro, guardado e salvo. Conclusão: Noé viveu em tempos de corrupção, mas decidiu andar com Deus. Ele creu, obedeceu e foi salvo. O mesmo Deus que julgou o mundo antigo é o que nos chama hoje à santidade e à comunhão com Ele. Ainda há uma porta aberta, a porta da arca, e essa porta é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10:9. Irmãos, eu peço um favor a vocês, de seu like, e compartilhe esse vídeo para pelo menos 5 pessoas para que essa mensagem chegue em mais corações, porque às vezes existe uma pessoa precisando de ouvir uma palavra de ânimo, vinda do Senhor, então compartilhe essa mensagem. E também, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.